com o objetivo de dar a conhecer o manifesto que hoje aprovamos na Direção Nacional do Sindicato, 3 ou 4 questões de que o enquadram e que traduzem as preocupações do sindicato. Em primeiro lugar, referir que a experiência de outros países, a experiência das nossas políticas dos últimos anos, dizem que demonstram claramente que esta política de sacrifícios dos trabalhadores e dos grupos sociais mais desfavorecidos da sociedade tem conduzido ao agravar sucessivo da situação. Que a tentativa de continuar a fazer crescer o desemprego, de desvincular os trabalhadores, em vez de um emprego decente, ter trabalhadores sem vínculo, é uma política que põe em causa o país e o futuro. Este acordo, ou este pretenso acordo agora estabelecido entre a Troika, chamada Troika do Fundo Monetário Internacional, Banco Central Europeu e União Europeia, e a Troika dos partidos portugueses do Governo, Partido Socialista, PSD e CDS, é um memorando, um plano de intenções que, a ser executado, conduzirá o país para o descalabro. Continuará a propiciar lucros ofensivos às grandes famílias económicas, ao setor bancário e às grandes empresas. E conduzirá os trabalhadores e o país a situações de precariedade e de miserabilização conhecidos anteriormente ao 25 de Abril. Põe em causa também a democracia. Nesse sentido, salientamos 3 aspectos. Os trabalhadores portugueses viram garantidos direitos com a sua luta e com a libertação. Viram assegurados direitos que não são direitos excessivos, são direitos justos e indispensáveis. Salários que, apesar de baixos, eles ainda pretendem reduzir. Direito a férias, à aposentação, como qualquer cidadão no mundo. São direitos indispensáveis. A ideia que alguns querem fazer crer de que os problemas do país é porque tínhamos direitos a mais, de que os problemas do país é que gastávamos a mais, é uma coisa imbecil, que quem a diz sabe que é mentira, o que o transforma num mentiroso sem vergonha, porque sabe que é mentira. Somos dos salários mais baixos da Europa. Somos dos trabalhadores que menos férias têm e que mais horas trabalham na Europa. Somos trabalhadores que em todo o lado nos ajudaram a reconstruir e a construir essa Europa, incluindo a Alemanha da senhora Merkel, que hoje aparece numa posição colonialista, para não dizer outra coisa, saudosista de outros tempos de triste memória, a caluniar os trabalhadores portugueses e os trabalhadores de outros países, nomeadamente do sul da Europa. Esses direitos são para preservar, e é isso que afirmamos no manifesto. O poder local democrático é das mais importantes realidades do 25 de Abril. Com as populações, mudaram o país. Construíram escolas, equipamentos sociais, saneamento, deram condições de vida a este país.
transformaram um país herdado do fascismo e da ditadura destas famílias económicas, que já eram nesse tempo os donos do país, incluindo os Melos e Companhia Limitada, transformaram num país que se tentava modernizar. A falta de respeito, para não dizer o ódio que esta gente demonstra ao povo português, às populações e sobretudo aos trabalhadores, é uma situação infeliz, demonstrando que são incapazes de se adaptar à democracia. Esta gente que tem usado do poder, os políticos que o têm usado e o capital, os capitalistas que deles têm servido, demonstram que não são capazes de viver em democracia, de respeitar os trabalhadores e o povo do seu próprio país. E nós afirmamos que as autarquias portuguesas são parte indispensável da democracia, são parte indispensável da solução para sair da crise, são fundamentais em unidade com as populações para que possamos dar um passo em frente. Afirmamos ainda neste manifesto que este futuro que aí vem pode ser difícil. Será com certeza difícil, mas nós não desistiremos de lutar porque ele seja um futuro que dê futuro aos nossos filhos, aos trabalhadores e ao povo português. E para isso é preciso novo rumo para esta política. É preciso que as pessoas percebam que não é miserabilizando que se constrói o país. Pelo contrário, é preciso investir. É preciso criar condições para que se reinvista nas pescas, na agricultura, na indústria. É preciso obrigar os bancos a pagar impostos para que haja dinheiro para investir. É preciso obrigar a quem foge aos impostos pague impostos para que haja dinheiro para estas situações. É preciso obrigar a quem anda a gerar lucros abusivos em bolsa, pague impostos sobre eles, para que o país tenha condições para investir. Há soluções. O que não tem havido é políticos capazes de forma independente, dar corpo a essas soluções. E nós afirmamos também, assim neste manifesto, que os trabalhadores, o povo português, têm a oportunidade no próximo dia 5 de assumir outras responsabilidades. Sem receio, sem medos antigos, sem medo de mudar, tem que ser capaz de mudar. Tem que ser capaz de votar contra estas políticas. Tem que ser capaz de votar contra quem tem desenvolvido estas políticas. Tem que ser capaz de votar contra quem se propõe continuar a desenvolver essas políticas. Tem que ser capaz de não ter medo de votar à esquerda, de votar em deputados que garantam que na Assembleia da República não são aprovados este memorando agora negociado, que na Assembleia da República não se façam atentados contra o povo português. É preciso eleger muitos deputados de confiança. É fundamental que isso aconteça. E o nosso sindicato, sem se envolver partidariamente nestas eleições, não pode deixar também de apelar aos trabalhadores, à administração local, às pessoas em geral, que levar esta luta por condições de vida dignas, por direito à saúde, por direito à educação, por um emprego digno, até ao voto, é ser capaz de votar contra quem tem desempenhado estas políticas. É ser capaz de ter um voto positivo, de ter um voto que nos garanta que no dia 6
de junho, no dia 7 de junho, estejamos a construir um país melhor, com dificuldades, com trabalho, com muito trabalho e sem medo do trabalho, mas um país que seja para os portugueses e não para estas grandes famílias económicas e para estes políticos subservientes que têm desgovernado o nosso país. É isto que afirmamos no manifesto, afirmando desde logo que no dia 6, no dia 7, no dia 8, nos dias que vierem a seguir, estaremos na luta em defesa do poder local, em defesa dos direitos e de melhores condições de vida para os trabalhadores, em defesa da democracia, em defesa de um Portugal melhor para todos nós, para os portugueses. Muito obrigado.